programa de auxílio universitário para transporte e da outras providências. Após a solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, anexo, efetuamos análise dos dados referentes ao cadastramento dos estudantes beneficiados com auxílio para transporte e realmente detectamos que a lei municipal não vem atendendo à função social como deveria. Assim, analisando outros critérios para o recebimento dessa ajuda, entendemos como critério socioeconômico mais adequado para oferir a renda àqueles utilizados para a concessão do benefício federal, LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, bem como do Cadastro Único da Assistência Social. Sugerimos ainda, concordando com o parecer da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, bolsa integral para quem não tenha condição de arcar com as despesas de transporte, visando o atendimento da função social do auxílio estabelecido pela lei municipal. Por fim, cumpre ressaltar que seria importante que novas condições de percepção de auxílio sejam estabelecidas para o segundo semestre de 2013. Tratando-se de matéria de relevante interesse público e social, encaminhamos o presente solicitando a Vossa Excelência que o incluso projeto de lei seja encaminhado aos nobres vereadores e que seja aprovado em regime de urgência urgentíssima. Prefeitura do município de Angatuba, 12 de junho de 2013. Carlos Augusto Rodrigues de Moraes Turelli, prefeito municipal. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Por gentileza, eu queria fazer, por gentileza, que a secretária fizesse a leitura do corpo do projeto inteiro para a gente e o parecer jurídico do assessor do prefeito. Cadê? Projeto de Lei 21 de 2013, 12 de junho de 2013. Cria o Programa de Auxílio Universitário para Transporte e dá outras providências. Carlos Augusto Rodrigues de Moraes Turelli, prefeito do município de Angatuba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal... Espera só um pouquinho. Beleza. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio ao universitário e ao estudante técnico residente no município de Angatuba, de acordo com a renda familiar auferida pelo candidato, para o transporte com ônibus ou similar para as cidades de Itapetininga, Tatuí e Sorocaba, para os cursos técnicos e cursos de nível superior que não existam no município e que se enquadrem nos parâmetros desta lei, de acordo com as possibilidades do município. Artigo 2º. A concessão de auxílio de transporte será integral, 100%, para os estudantes que possuam renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e que tenham cursado... Questão de ordem. Respeito aqui no plenário, senão vamos sair do plenário. Pode se manifestar aqui. Questão de ordem. Discussão só entre os vereadores aqui. Por favor. Cumulativamente, tenham concursado ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral e para os que tenham bolsa integral em curso de bacharelado e licenciatura reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC. O meio de concessão de auxílio previsto nessa lei será definido em decreto. Haverá recadastramento semestral ou de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Angatuba, ficando o beneficiado obrigado a apresentar a documentação novamente no começo de cada semestre ou quando exigido. Artigo 3º. O candidato ao auxílio deverá cumprir os seguintes requisitos para a concessão. Primeiro, apresentar cópia da carteira de identidade e CPF. 2. Ser residente e domiciliado no município de Angatuba, devendo apresentar cópia de comprovante de residência.
3. Apresentar atestado de matrícula original em curso aprovado pelo Ministério da Educação, MEC, com carga horária mínima de 300 horas semestrais e suas respectivas renovações, seja de curso técnico ou superior, desde que não existente no município. 4. Apresentar semestralmente ou anualmente, dependendo do regime adotado pela instituição de ensino, cópia do histórico escolar, que deverá comprovar frequência mínima de 75%. 5. Apresentar semestralmente ou anualmente, dependendo do regime adotado pela instituição de ensino, declaração de que não acumula mais de 2 matérias pendentes. 6. Apresentar documentação comprobatória de que possui a renda familiar compatível com auxílio pleiteado ou que possui bolsa integral em curso de bacharelado ou licenciatura, reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC. Parágrafo 1º. O candidato deve apresentar documentação comprobatória de carga horária mínima de 300 horas semanais e de aprovação do curso pelo Ministério da Educação, MEC, conforme exigido no inciso 3º. Parágrafo 2º. Para comprovação de que possui bolsa integral em curso de bacharelado ou licenciatura, reconhecido pelo Ministério da Educação, o candidato deve apresentar cópia de documento comprobatório emitido pela Secretaria ou Reitoria da Universidade. Parágrafo 3º. Para comprovação do requisito renda familiar exigido no inciso 6º, exige-se a seguinte documentação: cópia de carteira de identidade do CPF do candidato, cópia da carteira de identidade dos demais membros do grupo familiar, podendo ser apresentado certidão de nascimento no caso de menores de 18 anos, comprovantes de rendimento do candidato e dos demais integrantes do seu grupo familiar, cópia da carteira de trabalho do candidato e de todos os integrantes do grupo familiar acima de 16 anos, cópia completa da última declaração do imposto de renda da pessoa física, imposto de renda da pessoa física de todos os integrantes do grupo familiar ou cópia da declaração anual de isento, o DAI, comprovantes de despesa relativas ao grupo familiar, cópia da decisão judicial determinando o pagamento de pensão alimentícia, caso esta tenha sido abatida da renda bruta informada de membro do grupo familiar, comprovante de separação ou divórcio dos pais ou certidão de óbito, no caso de um deles não constar do grupo familiar do candidato por essas razões, comprovante dos períodos letivos relativos ao ensino médio concursado em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Angatuba, 12 de junho de 2013. Carlos Augusto Rodrigues de Moraes Turelli, Prefeito Municipal. Coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Tem 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos aqui presentes, na pessoa do ex-vereador Acamilton Gomes de Almeida, ex-presidente dessa casa, eu reitero meus cumprimentos a todos os presentes. E agradeço desde já a presença de todos aqui, que é muito importante para nós vereadores ver essa casa cheia, nos impulsiona muito a trabalhar e nos dá condições de você estar acompanhando o desempenho dos vereadores do município de Angatuba. Senhor presidente, nobres vereadores, projeto de lei de suma importância, um projeto de lei que se diz com não só o pagamento do ônibus escolar dos estudos de todas as classes estudantis aqui, seja faculdade, cursos superiores, seja cursos técnicos, enfim, para outras cidades da nossa área aqui do Sudoeste Paulista, que nos representam muito. Quando se trata-se de um projeto dessa envergadura e tão suma importância, é muito importante a gente salientar que o projeto de lei, na minha concepção, não poderia vir nesse afogadilho total, para nós discutir em apenas... Por favor, vocês podem se manifestar.
Por favor. É só os vereadores, a discussão é entre os vereadores. Senhor presidente, nobres vereadores, continuo colocando e saliento que um projeto dessa envergadura é muito importante, porque se trata-se não só do conhecimento dessas pessoas que são beneficiadas com esses cursos, no futuro, na dignidade e na inteligência. Alô? A inteligência das pessoas que estão se capacitando melhor para o futuro de si próprio e para o desempenho do nosso município, que posteriormente vai ajudar muito em condições do nosso município, pessoas que com o estudo certamente darão o seu conhecimento, o seu apoio intelectual e cultural para a sua desenvoltura e para o benefício do nosso município. Senhor presidente e nobres vereadores, como eu estava falando, um projeto dessa envergadura, com certeza teria que ser discutido com mais amplitude, com mais tempo, para que os nossos vereadores, pessoas interessadas do meio de nossa sociedade, pudessem, no caso, saber com toda certeza do que se trata esse projeto, que eu posteriormente irei falar para vocês, que na minha concepção já está ferindo a Constituição, porque a Constituição Federal diz que todos são iguais durante a lei. O que acontece? Isto é o princípio da isonomia, o mínimo de consciência do cidadão que já tem hoje um recurso de 80%, nós não podemos denigrir, nós não podemos de forma nenhuma diminuir esse recurso para cada estudante. Então, senhor presidente, nobres vereadores, um projeto de lei muito importante também, não deixaria de salientar, que como se trata-se do menor favorecido, é muito importante a gente constatar aqui que esse projeto é para favorecer, mas favorecendo sim, mas não tirando o ganho de quem já tem esses 80%. E hoje eu queria, senhor presidente e nobres vereadores, deixar muito claro aqui, que hoje essa reciclagem que está sendo feita, na minha concepção errônea, porque nem passou esse projeto pela Câmara de Lei, nessa casa, e já está sendo feito na Prefeitura Municipal o recadastramento, sem ter passado aqui na Câmara Municipal. Então isso já se trata-se de um pleno desrespeito com essa Casa de Leis, porque nós aqui estamos trabalhando em prol da comunidade e preocupados com essa situação. Senhor presidente e nobres vereadores, este caso que está ocorrendo aqui é sabido por todos. Com a aprovação desse projeto hoje aqui, cerca de 70% dos alunos que recebem 80% não chegará nem a 30% ou no máximo 50%. Sim, os futuramente que serão beneficiados de menos renda, posteriormente que serão cadastrados. E todo semestralmente vai ter que estar em vigor com a lei, como se fosse o LOAS, um Bolsa Família. Se você tem uma renda per capita dentro da sua casa hoje, com mais uma sobra de menos de meio salário mínimo que sobre dentro da sua casa, você não vai conseguir cadastrar, você não vai receber esse auxílio. Eu queria deixar bem registrado, senhor presidente e nobres vereadores, da importância desse projeto, que eu acho que toda situação de nós vereadores, quando vai aprovar um projeto desse, no mínimo teria que ter um tempo mais hábil para a gente discutir perante os mais interessados e também com a nossa legislatura aqui dentro. Como em menos de 48 horas que nós fomos requisitados para estar aqui nessa Casa de Leis, o tempo é muito pouco hábil do tamanho compromisso que nós estamos votando nessa Casa de Lei. Então, senhor presidente, nobres vereadores, eu coloco algumas questões aqui também. Estava conversando com o companheiro Bruno aqui antes da sessão e alavancando aqui algumas situações muito complicadas. Hoje, por exemplo, uma frequência de 75%, muitos que têm um trabalho, que conseguem cursar uma faculdade, e vai ser muito difícil, às vezes, ele atingir esse percentual. Automaticamente ele vai ser inserido, ele vai sair, não vai conseguir recadastrar para o próximo semestre para conseguir. Então, senhor presidente, nobres vereadores, a situação como o vereador que vos fala está colocando, é de suma importância que todos aqui salienteiem a sua opinião. Com certeza, nobres vereadores vão colocar todos aqui, pela importância do projeto, a sua opinião, para que discutimos
da melhor maneira possível, para a gente chegar no denominador comum que não vá ferir os princípios dos nossos estudantes e que, com certeza, da melhor maneira possível, com muita responsabilidade, daremos andamento e seguimento para direcionar o voto de hoje. É o que eu tenho que colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Passa a palavra, senhor presidente. 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, estudantes, população aqui presente, vejo que a discussão do projeto de lei número 21/2013 ela é muito importante. Fiquei sabendo dessa sessão extraordinária por telefone, que eu estava na cidade de Sorocaba num curso, e infelizmente só tive conhecimento da redação do projeto hoje de manhã às 8h30 da manhã, menos de 24 horas que o regimento, né, nos garante. Mas mesmo assim, né, em respeito à urgência dessa matéria, é que eu se faço presente, senhor presidente. Vejamos que, entrando no mérito, o artigo 2º fala o quê? A concessão de auxílio transporte será igual... Quando o tempo, por favor? Igual a integral a 100% para estudantes que possuam renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo e que, cumulativamente, tenham cursado ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral. Vejamos que existem alunos que cursaram escolas particulares com bolsa parcial, pagando R$20, R$30, R$40, R$50 material, e não vai poder ser beneficiado. Vejo que é um contrassenso aí. Outro ponto que eu vejo que é um contrassenso é a questão da média do meio salário mínimo per capita. Por que eu vejo isso? Vou dar só um exemplo. Um jovem que tenha um filho e que viva só ele e o filho na casa, ganhando R$1.000 por mês. Renda per capita já ultrapassou, correto? Digamos que ele ganha 2 salários mínimos, já passou a renda per capita. Ele tem que pagar aluguel, tem que pagar o seu mantimento, tem que pagar água e luz, IPTU, tem que pagar a faculdade e aonde vai sobrar o dinheiro para ele pagar o ônibus. Então vejo que esse critério, na minha opinião, ele é defeituoso, porque não foi avaliado essas questões. Também está dizendo o parágrafo 1º aqui, talvez seja aí aonde será regulamentado, que o meio de concessão de auxílio previsto nessa lei será definido em decreto, que é de competência do Executivo Municipal. Contudo, eu não me sinto à vontade de estar discutindo e nem votando o presente projeto. Por que não me sinto à vontade? Porque existem muitas arestas aqui que têm que ser avaliadas por meio de estudo. Não foi apresentado para nós, isso não é a primeira vez. Novamente, eu reitero aos nobres vereadores, ao Executivo Municipal, de que vem muitos projetos do Executivo para o Legislativo sem estudos de viabilidade técnica, estudos comprovando a real necessidade. Aqui nós podemos ver, se o problema é financeiro, não foi isso que foi dito aqui, mas se for, nós podemos sugerir por meio de emenda que seja, para que seja de uma forma gradativa. Quem ganha até tanto é beneficiado com 100%, tem tanto 80%, e assim fazendo de uma forma que todo mundo seja beneficiado, utilizando o princípio da igualdade bem explanado pelo novo vereador. Quero só reiterar o que o novo vereador, quando falou da igualdade, até tomando por base o doutrinador, o mestre Celso Antônio Bandeira de Melo, explicitado aqui no parecer jurídico do doutor Gustavo, onde fala que tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Contudo, nós não podemos esquecer que nós não podemos fazer nada em prejuízo da coletividade, em prejuízo de outro nicho de pessoas. Então, vamos lá, continuando só. Aqui diz também na redação que os cursos têm que ser aprovados pelo Ministério da Educação, MEC. Depois fala outra expressão no artigo 2º que é reconhecido. E o caso dos cursos autorizados? Por exemplo, eu quando adentrei no IES, até o 5º ano, o meu curso era só aprovado. Só veio o reconhecimento e a aprovação no 5º ano, quando nós fizemos a prova chamada do ENAD, que dá o direito ao reconhecimento e à legalização total do curso. Então, eu vejo que tem que ser retificado isso daqui, porque senão quem está cursando engenharia no curso de IES não vai poder ser beneficiado, porque lá é só autorizado ainda, não é reconhecido e não é aprovado. Então, também tem que ser analisado. Outra questão também, a frequência mínima do inciso 4 do artigo 3º, que fala 75%. Digamos, aquela pessoa que trabalha em turnos, trabalha na Klabin, Poleng, que o atestado muitas das vezes não é aceito ou visto com maus olhos, depois é demitido.
O que acontece? 75%, ele tem filho, tem esposa. Muitas das vezes, alguns semestres, não vai conseguir atingir os 75% da frequência. Não conseguindo atingir os 75% da frequência, vai acontecer o quê? Vai perder o benefício. Então também vejo que há uma certa incoerência. Outra questão, inciso 5º fala: apresentar semestralmente ou anualmente, dependendo do regime adotado pela instituição de ensino, declaração de que não acumula mais de 2 matérias pendentes. Conheço pessoas com dificuldade de intelectualidade que terminaram a universidade e continuaram mais 1, 2 anos fazendo dependências, eliminando matérias. Tem pessoas que fazem a faculdade, cursa, por matérias, porque não tem condições de pagar a totalidade da mensalidade. Então esse vai ser prejudicado. Se ele já paga por matéria, por não ter condições de pagar na integralidade, como que ele vai ser prejudicado dessa forma? Porque ele vai ter mais de 2 matérias pendentes. Então também é uma outra incoerência, na minha opinião. O inciso 6º fala: apresentar documentação comprobatória de quem possui a renda familiar compatível com auxílio pleiteado ou que possui bolsa integral em curso bacharelado ou licenciatura. Primeiro, também existem os tecnólogos. Embora no artigo 1º fala, mas também está se contradizendo aqui. Creio, na minha visão, a redação ela é um pouco confusa, né? Outra questão também aqui, o inciso F fala o seguinte, a linha F do parágrafo 3º. Comprovantes de despesas relativas ao grupo familiar. A dúvida minha é: vai deduzir essas despesas para poder entrar na renda per capita? Vai ter um abatimento para poder aumentar a renda per capita? Porque se for assim, o caso que eu dei do exemplo do jovem que tem um filho, ele tem os gastos, não vai poder abater, não vai poder estudar. Como que fica? E mais, digamos que são 10 alunos, a prefeitura vai subsidiar de 4 que entrou dentro da cota pré-estabelecida no projeto. Vai aumentar e muito para os outros 6, porque aqui está falando dos 100% só para essas pessoas aqui. Então quer dizer, acabou 80%, acabou 30% que por tantos anos, desde o Transpende, a São Adrianópolis e tantas outras que passaram por Angatuba, existia na gestão anterior. Só um pouquinho, não, vereador. Outra questão também, que fala comprovante dos períodos relativos a ensino médio cursado em escola pública ou particular com bolsa integral. Então, volto a ressaltar essa questão da escola pública e da particular, porque particular existe também a particular, que é, no caso, o parcial, não somente o integral. Outra questão, vejo que o projeto ele deveria ter uma maior abrangência, posto que não atinge outras situações que não estão dispostas ali, né? A questão do gradativo nós falamos, né? Outra coisa, já falamos também que não está amparado com estudo técnico, pelo menos no nosso conhecimento, porque aqui não está presente. Outra questão, o gasto de 80% que vem sendo efetuado, ele já está previsto na lei orçamentária aprovada, que foi encaminhada pelo Executivo. Assim, na minha concepção, não justifica, se não houver a retificação ou emenda do presente projeto, nada justifica a aprovação deste no caso, tendo em vista que vai estar restringindo o benefício para a maioria, né? E se for negado, continuará em vigência a lei anterior, que no caso que será em vigência 80% ainda. Ninguém será prejudicado na minha visão. Temos que ter em mente que a questão estudantil, quando eu li o primeiro artigo quando falava de 100%, fiquei muito feliz porque foi amplamente divulgado o 100%. Um minuto de silêncio. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo. Só para complementar, senhor presidente, nobres vereadores, obrigado pela parte. Foi colocado também aqui de discussão dentro dessa Casa de Leis, o vereador Renato Gomes colocou um requerimento pedindo 100%. Então hoje, com certeza, nobres vereadores vão salientar suas opiniões e também para essa discussão. E também peço, de antemão, com o novo presidente, no exercício da minha função como vereador, após a discussão, senhor presidente, que Vossa Excelência colocasse em votação para a retirada desse projeto, que voltasse para a gente ter um prazo maior de estudo desse projeto, pela tamanha responsabilidade que nós vamos votar nessa casa. Obrigado pela parte. Finalizando somente, então, também corroboro da... Já deu tempo, excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, senhor presidente. Tem 10 minutos. Companheiros aqui, cidadãos presentes, realmente é um projeto de grande responsabilidade. Gostaria que os novos colegas pudessem segurar e adiar um pouquinho, também gostaria de analisar melhor. Porque são muitos cidadãos que precisam. Eu sei que tem pessoas que têm uma renda maior, que está indo de ônibus, tem pessoas que têm a renda menor, mas precisava fazer uma reunião com o pessoal que está frequentando os ônibus
para ver realmente quem vai ser Pessoal, a parte, ou não, vereador. cedo. Só para completar uma coisa aqui, nobre vereador, seria interessante que esses projetos dessa envergadura, dessa importância, não entrassem em regime de urgência urgentíssima, de 24 horas, posto que muitas das vezes, como aconteceu comigo, eu estava viajando, o teor, de acordo com o que dispõe nosso regimento interno, eu simplesmente tive conhecimento agora, 8h30 da manhã. Fiquei sabendo, sim, dentro do prazo de 24 horas da sessão, sim. Isso eu não me escuso. Realmente, sim, minha mãe assinou, exarou o ciente, né, com a minha autorização, eu autorizei. Contudo, eu não tive conhecimento da redação. Então, seria importante que, quando acontecesse de ser dessa importância, nós fôssemos avisados um caráter antecedente e nós nos reuníssemos antes para estudar, antes de colocar em plenário. Eu acho que seria... A gente tem que pôr uma urgência urgentíssima, né? Concordo com Vossa Excelência. Contudo, desde fevereiro nós estamos como vereadores aqui, poderia ter passado antes esse projeto, antes de regulamentar as suplementações que nós também aprovamos aqui para o transporte. Já fala com urgência. Na minha visão... O Tribunal de Contas apertou. Vocês não podem se manifestar. Muito obrigado pela parte, vereador. Continua em discussão. O Tribunal de Contas apertou. Posso falar? Em 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, amigos aqui presentes, que nem eu quero manifestar o que eu estou sentindo sobre esse projeto. Esse projeto, eu fui autor de vários em favor dos estudantes, até porque eu também já fui estudante, eu até cheguei a passar necessidade em faculdade. Um dia comentei com meu colega Bruno aí, que eu via gente, a estudante que ia na lanchonete lá e tomava seu lanche e não tinha meu dinheiro, porque eu pagava 100% na época os estudos, né? E também o transporte. É claro, vocês têm plena razão de estar aqui reivindicando os 100% para vocês também, que é também uma das reivindicações minha, que eu entrei com requerimento aqui no início do ano. E daí veio esse projeto dando 100% para um determinado aluno, conforme as condições de pagamento de salário deles. Que é justo também, né? Dá 100% para quem não tem. E eu, nesse caso, na época, eu estava encaixado nesse 100%. Agora, o que eu fico? Eu fico numa situação difícil, porque se eu for contra esse projeto, o 100%, para quem vai precisar, vai por água abaixo. O que eu iria fazer? A favor desse projeto do 100% e pedir para o prefeito depois fazer uma emenda para estender para todos. Eu tenho certeza que ele vai ser sensível. Eu acho que ele vai ser sensível à causa posteriormente. Não? Sai uma parte, meu vereador? Sai uma parte? Só um minutinho para mim concluir. Porque eu acho também que esse projeto tá um pouco burocrático. Tem muitos quesitos aí que deveriam até, senhor presidente, a ser excluído. Mas eu vou falar com o prefeito isso aí posteriormente e tenho certeza que ele vai atender a minha reivindicação. E conceder, tá 80 hoje,